Olá pessoal, tudo bem? É um enorme prazer contar com a presença de vocês hoje para a nossa videoaula. Eu espero que vocês estejam bastante animados, viu? Bom, para quem não está reconhecendo a minha voz, eu sou a professora Laís. E hoje a gente vai contar uma história bem interessante, de interesse de todo mundo, que é a história da educação geral e do Brasil. Vale ressaltar que a educação não é o mesmo que a escola, tá? E essa última é uma invenção da humanidade no seu processo histórico para difundir o conhecimento de forma sistematizada. Você sabia que nem sempre a escola utilizou a escrita como meio de aprendizagem? E que antes da sua institucionalização, a aprendizagem se baseava na música e na ginástica? Esses conceitos, curiosidades e outros fatos históricos nós iremos abordar aqui na nossa aula. Agora uma dica da professora. Sugiro que vocês imprimam o PDF dessa aula e a cada momento vão fazendo as anotações. Isso é importante também para você fixar melhor o conteúdo, tá bom? E aí, animados? Vamos começar! É importante ressaltar que conhecer a história da educação permite que vocês compreendam que a educação foi e continua sendo um processo construído historicamente. E com isso iremos abordar neste encontro os seguintes conteúdos. Vamos falar sobre a educação nas sociedades antigas, no Egito, na Grécia e na Roma. Vamos falar também sobre as escolas cristãs da Idade Média e como o cristianismo construiu um modelo diferenciado dessas escolas. Na sequência falaremos como um movimento denominado humanismo, ele interfere com um novo modelo, propondo um modelo contra o modelo cristão. Falaremos também sobre como as reformas religiosas contribuíram para a formação de novas escolas no século XVI e, por fim, finalizaremos falando sobre a história da educação no Brasil até a chegada da família real. Com esta apresentação, você deve estar ansioso para iniciar o quanto antes essa aula, não é mesmo? Então, sem mais demoras, vamos começar! A educação egípcia, ela teve um grande valor político, na qual falar bem era o conteúdo e o principal objetivo de ensino. Então, ela tinha como principal foco a formação do futuro governante. E falar bem era a prerrogativa da ação política na época, né? Da palavra às letras, então, uma profissão que claramente ela se apresentava com grande ascensão social era os escribas. E quem eram essas pessoas? Os escribas, eles eram provenientes de famílias egípcias ricas e poderosas e havia todo um investimento para que eles aprendessem a ler e escrever, para que pudessem dar conta de um trabalho pesado administrativo no antigo Império Egípcio. Eles serviam como funcionários públicos do Egito, né? E os escribas, eles foram imortalizados nessa posição que vocês observam aí na tela. Então, eles sentavam com as pernas cruzadas e, com o apoio do saiote, faziam uma mesa na qual colocavam o papiro e sobre elas é que eles realizavam as escritas. Na Grécia Antiga, aspectos da educação egípcia serão encontrados. Nessa sociedade, também de base escravista, encontraremos um modelo educativo para a classe dominante com o objetivo de formá-la para as tarefas do poder político. Em contrapartida, para os trabalhadores, nenhuma escola, só o treinamento para o trabalho. Nessa sociedade, a concepção de educação que vigorou durante séculos foi formulada pelo poeta Homero e depois incorporada pelos filósofos Platão e Aristóteles. Ela previa 2 momentos educativos na vida das crianças e dos jovens de classes dominantes, que era o fazer e o falar. O primeiro dizia respeito à preparação para a guerra, e o segundo, a política. Ou seja, os indivíduos dessas classes, eles deveriam ser guerreiros na juventude e governantes na velhice. Entretanto, poucos tinham esse privilégio. Além da educação familiar, a forma que primeiramente predominou na Grécia Antiga foi a ginástica e a música. Mas por que isso, né? Porque a escrita ainda não era muito utilizada como meio de aprendizagem. Quando surgiu, ela era reservada para outros fins, como o registro de acontecimentos importantes e épicos como as guerras, por exemplo. E por essa razão, mesmo entre os soberanos, era comum não saber ler e escrever. E para suprir essa necessidade havia quem? Os escribas, tal como no Egito Antigo. Ora,
Não sendo a escrita utilizada para fins escolares, a maneira de adquirir o conhecimento ocorria por meio da memorização, e já a ginástica tinha função mais específica nessa sociedade em que os jovens deveriam se exercitar para a guerra. Desse modo, os mestres mais prestigiados no início da história da educação eram os de música, conhecidos como citaristas, e os de ginástica, conhecidos como pedotriba. Entretanto, algumas mudanças ocorreram e desde o século VIII a.C., a escrita ela não mais se constitui de um saber especializado reservado a escribas, mas de uma técnica de amplo uso livremente difundida no público. Assim, ao lado da recitação decorada de textos de Homero, que continuava sendo tradicional, a escrita passa a constituir o elemento de base da paideia grega. E paideia é um termo do grego antigo empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega clássica. Apesar de ser uma sociedade escravista dividida em classes sociais antagônicas, foi na Grécia Antiga que surgiu a primeira ideia de uma escola de Estado e quem a elaborou foi o filósofo Aristóteles. Na sua época, que era o fim do século IV a.C., ele informa que na maioria das cidades a educação era privada, mas mostra-se favorável que a responsabilidade de educar deveria ser pública e não particular, como cada um fazia, dando aos filhos a educação que lhe agradasse. Em resumo, o princípio da escola estatal foi uma grande conquista do pensamento ocidental, mesmo que relacionado aos filhos dos cidadãos da classe social proprietária de terras e de escravos. Mas mesmo assim, foi uma concepção de enorme valor para a história da educação, pois foi a partir dela que o princípio de escola mantida pelo Estado, com finalidade cívica, política, passou a fazer parte da preocupação de todos aqueles que se empenharam para que o direito à educação se estendesse a todos. Alguns autores afirmam que a vitória da escola de tipo grego em Roma representa, afinal, um fato histórico de valor incalculável, mediante o qual a cultura grega tornou-se patrimônio comum dos povos do Império Romano e depois foi transmitida durante milênios à Europa medieval e moderna, e enfim, à nossa civilização, como premissa e componente indispensável à sua história. E quando Roma conquistou a Grécia, acabou incorporando a sua cultura e, com isso, o seu modelo de escola. Isso nos mostra que, apesar de os romanos terem sido vencedores na sua política expansionista, a cultura do povo vencido acabou prevalecendo. E a partir de então, essa cultura passou a ser chamada de greco-romana. E foi por meio do imperialismo romano que as concepções filosóficas gregas se tornaram comuns a todos os povos conquistados, permanecendo como princípios que séculos mais tarde voltariam a influenciar todo o mundo ocidental. A escola em Roma era uma instituição normalmente difundida. Embora uma verdadeira escola de nível mais elevado, contendo gramática e retórica, surgisse somente em 169 a.C., e a introdução desse novo nível de instrução encontrou obstáculos, pois não se tratava mais só de aprender as letras do alfabeto para fins práticos de um povo de cidadãos soldados. Agora, a gramática, que inicialmente era apenas a arte de ler e escrever, evoluiu para um aprendizado de cultura geral, na qual continha críticas aos textos, literatura, e ela não era utilizada em Roma e muito menos ainda honrada, porque o seu povo era rude e pouco se dedicava às disciplinas liberais. E a retórica, exatamente como a gramática, ela foi aceita tardiamente e com dificuldade ainda maior. Mas depois, Quintiliano fará a sistematização das disciplinas, propondo um programa ideal de estudos que, após a aprendizagem inicial do alfabeto, tinha na escola de gramática, uma escola de cultura geral, condição para prosseguir com o ensino da retórica. Para ele, era o mais importante. E na concepção de Quintiliano, a escola de gramática formaria um homem culto, capaz de falar bem e entender os autores. E para isso seriam necessárias outras disciplinas fundamentais, como a música, a astronomia, a filosofia natural, as ciências, e a eloquência, cujo estudo se completaria com o nível mais elevado, que era a escola de retórica. A sua concepção sobre o objetivo da educação, que é formar um homem de caráter elevado e cultura geral, e não um pedante,
viria a se harmonizar com a dos humanistas do século XVI, e por essa razão, a sua obra cultivaria considerável reputação na escola do Renascimento. Até aqui estão conseguindo acompanhar os diferentes contextos e mudanças da educação, bem como do modelo de escola entre os diferentes povos e diferentes tempos? É importante compreendermos que no período da decadência do Império Romano começou a se fortalecer o cristianismo, a princípio combatido por Roma, mas que acabou se tornando religião oficial em 391, substituindo as antigas religiões do mundo greco-romano e estabelecendo o princípio de uma divindade única, onipresente e onipotente, princípio este originalmente judaico. Nos primeiros séculos, quando o cristianismo ainda era judaísmo, já se estabeleceu o conflito entre as duas concepções de mundo no interior do Império Romano, que é a judaico-cristã e a greco-romana. Esse conflito se estendeu a todas as formas de manifestação cultural, incluindo a educação, e o resultado será a substituição da paideia grega pela cristã por volta do século V d.C. A educação ela perde o caráter político herdado dos gregos e que visava a formação do cidadão, passando a ser ministrada pelos padres da Igreja Católica com o traço fundamental da educação medieval, que é a formação do cristão. Um aspecto da pedagogia cristã que foi herdado da cultura judaica consistia em não considerar a educação um direito apenas dos filhos da classe dominante. Por princípio, o cristianismo não aceitou a antiga tradição que excluía as classes populares da instrução. Mas isso em tese, pois devemos frisar que na prática poucas delas chegaram à escola. E que tipo de escola era essa? Existiam dois tipos de escolas que foram predominantes neste período. A primeira era nos centros urbanos, que são as catedrais, onde se ensinava o alfabeto e nas quais as crianças de classes sociais populares, antes segregadas, passavam a aprender o alfabeto. E um segundo tipo das escolas era nos mosteiros ou cenóbios, que era longe da vida urbana e nos quais viviam clausuradas as ordens religiosas. Nesta última modalidade de educação, era frequente que crianças de origem humilde, escravas de ultramar, fossem resgatadas pelos mosteiros, além daquelas que lhes eram oferecidas pelos pais, que eram as chamadas oblatos. E em ambos os casos, a educação tinha caráter de aculturação, isto é, o seu objetivo era formar o cristão. Quanto ao método, a escola cristã herdou do costume hebraico a enfadonha e obsessiva didática da memorização e repetição coral, do aprender de cor, acrescidos do ler em voz alta, embora São Bento, Agostinho e, mais tarde, Isidoro de Sevilha recomendasse a leitura silenciosa como mais aceitável aos ouvidos. Grande parte do ensino efetuava-se de forma catequética, isto é, em forma de diálogo entre mestre e discípulo, tudo em latim, mas cujas respostas deveriam ser exclusivamente aquelas esperadas pelos mestres, com pouca ou nenhuma atenção ao ensino da escrita. Transgressões e deficiências no estudo ou nos erros cometidos no canto das orações eram de sempre. A correção não era realizada somente com palavras, mas também com castigos. A Idade Média às vezes é tida como o período das trevas. Mas se assim fosse, como entender o nascimento da universidade em pleno ano 1000? Pois foi numa Europa cujo comércio e vida urbana começavam a se revigorar que a confluência entre mestres, doutores e clérigos vagantes ou goliardos, que eram os estudantes que deixavam temporariamente os mosteiros, deu origem à universidade, uma das heranças culturais mais significativas da Idade Média. As universidades, a princípio, eram simplesmente encontro entre as duas partes interessadas no conhecimento, uma corporação de estudantes e mestres funcionando no interior das catedrais. Portanto, houve uma continuidade entre escolas episcopais, nas catedrais, e universidades, que também nasceram sob o poder da Igreja Católica. Era ela quem concedia, com o exame prévio dos títulos de estudo, a autorização para ensinar, a tão famosa licença docente. Apesar das escolas cristãs terem sido predominantes durante o período da Idade Média, ao lado das escolas paroquiais,
mosteiros e universidades, foram surgindo a partir do século XIII os mestres livres, que eram oriundos de uma sociedade que vai se diversificando com o surgimento de mercadores e artesãos, que tem como centros de vida as cidades. No final da Idade Média, temos então uma variedade desses mestres, e essa variedade refletiu uma escola de uma sociedade mercantil que começa a ficar quase totalmente livre da igreja e do império. Ela vende a sua ciência, renova e revoluciona os métodos de ensino. No mesmo período destas escolas de culturas novas, surge um movimento inovador, mas de cunho aristocrático, que dedica grande atenção aos problemas do homem e da sua educação, que é o humanismo. E esse movimento filosófico, que busca contato com os clássicos antigos, ele tinha aversão pela cultura medieval e pela sua forma de transmissão, que era aquela escola cristã, que vimos em momentos anteriores. Outros temas comuns aos tratados pedagógicos humanistas eram a leitura direta dos textos, inclusive os da literatura grega, que até então eram textos ignorados, o amor pela poesia, uma vida comum entre mestre e discípulo, na qual os estudos eram acompanhados de passeios, diversões, jogos e brincadeiras. Uma disciplina baseada no respeito pelos adolescentes, que exclui aqueles tradicionais punições corporais. Em síntese, o caráter aristocrático dessa corrente procura uma pedagogia mais humana, que afaste os castigos e os rigores tradicionais, que eram muito característicos das escolas cristãs. E foram os pensamentos humanistas, por meio da idealização de sociedades utópicas, que valorizaram o trabalho como atividade que deveria ser praticado por todos. Um exemplo de um pensador humanista é esse representado na tela, que foi Thomas More. A partir daqui, iremos comentar sobre a educação do século XVI e como as reformas religiosas interferiram na escola. O movimento religioso mais vigoroso que exerceu influência sobre a escola foi o luteranismo no início do século XVI. Depois de tentar uma reforma interna na Igreja Católica, a qual pertencia como monge agostiniano, Martinho Lutero foi duramente combatido pelo papado, acabou rompendo com o catolicismo e criando na Alemanha sua própria igreja. Para ele, entre outras práticas, cada cristão deveria ler e interpretar por si mesmo a Bíblia, sem mediação do clero. Para tanto, seria necessário traduzi-la para o alemão, mas, além disso, quem a leria se a maioria da população era analfabeta? Lutero passa então a defender que todas as crianças, meninos e meninas, frequentassem a escola, sendo obrigação dos pais enviá-las pelo menos uma parte do dia para aprender as letras. Então, logo os ventos da reforma começaram a agitar toda a Europa, o papado tratou de tomar providências mantendo os dogmas que eram questionados pelos reformistas e defendendo de forma intransigente a sua prerrogativa sobre a educação. A orientação educativa da Igreja Católica como resposta ao movimento reformador foi fixada pelo Concílio de Trento. Nesta reunião de bispos e doutores em teologia que decidem sobre questões de doutrina e de disciplina eclesiástica, instituiu seminários destinados a educar religiosamente e a instruir as novas levas de sacerdotes nas disciplinas eclesiásticas. No programa de estudos dos jovens, as Sagradas Escrituras eram a principal aprendizagem. O exemplo mais bem-sucedido de novas escolas para os leigos foi o das escolas dos jesuítas, líderes na luta da Igreja Católica contra o protestantismo. No fim do século XVI, mais precisamente em 1599, foi aprovado o plano de estudos da Companhia de Jesus, que é o Ratium Studiorum. Tal como vocês visualizam na tela, esse plano regulamentou todo o sistema escolástico jesuítico, como a organização em classes, os horários, a metodologia e os programas de ensino, a disciplina e até o modo de castigar. Tudo foi minuciosamente previsto nesse plano para ser aplicado em todas as escolas da companhia, inclusive nas do Brasil. A partir de agora, começaremos a entrar na história da educação no Brasil. E como previsto, os primeiros mestres no Brasil foram os padres da Companhia de Jesus. Eles vieram para cá juntamente com a missão colonizadora de Portugal e chegaram na década de 1540. Inicialmente, eles tentaram alfabetizar os índios adultos com a finalidade de catequizá-los,
mas insatisfeitos com os resultados, passaram a dirigir a sua ação educativa para as crianças, os curumins e órfãos portugueses. Mais tarde, os filhos dos proprietários das fazendas de gado e dos engenhos de cana-de-açúcar e também dos escravos. Em todos os casos, apenas os meninos, e esses foram os primeiros alunos da educação formal e letrada brasileira. Observamos, assim, que enquanto os movimentos reformadores impulsionaram a criação das escolas mantidas pelo Estado, a Igreja Católica, com a Companhia de Jesus, atuou para manter as escolas sob o seu controle. Mas como era o método empregado pelos padres jesuítas? Os primeiros passos foram dados nas casas de Beabá, ou confrarias de meninos, como eram também conhecidas. Logo após o desembarque, os jesuítas iniciaram a conversão dos índios ao cristianismo, ensinando os rudimentos do ler e escrever. As letras e a doutrina estavam embrincadas na cultura europeia medieval vigente ainda nos séculos XVI e XVII, na qual comentamos em momento anterior. E a gramática portuguesa também vinha carregada de orações e pensamentos religiosos. Nas casas de Beabá moravam os padres e os meninos órfãos trazidos de Portugal. Esses pequenos estudantes ajudavam a despertar a atenção das crianças indígenas. As aulas eram bilíngues, em português e tupi, considerada a língua predominante no litoral, onde a ocupação brasileira começou. E o ensino dos dogmas católicos era seguido de perto pela desvalorização dos mitos indígenas. Outro marco da didática da época era o uso do teatro e da poesia para ensinar. O padre Anchieta inspirou-se nos usos e costumes indígenas, utilizando-se das músicas, das danças e dos cantos usados em suas festas cerimoniais, em seus autos. E para atingir os objetivos de catequizar e educar, os cânticos e as poesias eram traduzidos e adaptados. Os jesuítas lideraram as primeiras experiências de ensino no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, mas foram expulsos de Portugal e da colônia em 1759. E o responsável por essa determinação foi Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o Marquês de Pombal, representado aí na tela. Ele iniciou uma reforma da educação com o objetivo de modernizar o reino de Dom José I. E para substituir os padres, ele criou as aulas régias, mas os efeitos concretos só foram sentidos alguns anos depois. Em 1760, foi realizado o primeiro concurso para professores públicos ou régios, em Recife, mas as nomeações demoraram e o início oficial das aulas só ocorreu em 1774, no Rio de Janeiro. Diante disso, quem tinha condições recorria a professores particulares, e depois que o ensino engrenou, a etapa inicial chamada de estudos menores era formada pelas aulas de ler, escrever, contar e humanidades. E humanidades incluía gramática latina, grega e etc. E era a primeira vez que a educação era responsabilidade estatal e objetivava ser laica. Mas o catolicismo ainda continuava muito presente. E para se tornar professor não havia uma formação específica. Por isso, eram selecionados os que tinham alguma instrução e muitas vezes eram os padres. As orientações de Pombal valeram até a morte de Dom José I em 1777. Quando Dona Maria I assumiu o trono, ela demitiu o Marquês. E apesar da mudança política, no início não houve uma ruptura no sistema de ensino, que foi determinado pelo Marquês. As aulas deixaram de ser denominadas de régias e passaram a ser chamadas de públicas, mas só o nome mudou. Dona Maria I reinou até 1792, quando seu filho Dom João VI assumiu o poder. E a vinda da família real para o Brasil em 1808 impulsionou o desenvolvimento cultural. E logo surgiram a imprensa régia e alguns jornais impressos, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Museu Real. Enquanto isso, as ideias que levariam à independência já se alastravam pelo país e ela se tornou real em 1822. Bem, se vocês chegaram até aqui, parabéns! Pois chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo, que tenham apreciado e gostado da aula. Lembrando que qualquer dúvida basta me mandar um e-mail. E eu espero que vocês estejam bem e espero encontrá-los em breve. Fiquem bem e fiquem em casa.